Olá, eu sou o Marcão ou Marcos Paulo, muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neutralizando. Hoje é dia 14 de julho de 2021. Esse vídeo é um vídeo de convite, tá? Então, se você recebeu um convite através da minha pessoa, você está no canal certo, o canal Neutralizando, do qual eu indiquei para vocês se inscreverem, ficarem atentos, ativem o sino em todas, tá? Porque você precisa conhecer o cenário político que você está sendo inserido por uma bolha assassina. Por que é uma bolha assassina? Porque são pessoas perigosas que conseguiram, através das redes sociais, principalmente do WhatsApp e do Telegram, fecharem grupos voltados principalmente para a área política e induzirem as pessoas a acreditarem em fatos distorcidos. Esse aqui não é um canal específico de política, eu falo aqui sobre todos os assuntos possíveis e o meu objetivo aqui nesse canal principalmente é combater os teóricos da conspiração e que infelizmente hoje ocupam muitas cadeiras desse cenário político atual e que é extremamente preocupante. E que você, através dos meus conhecimentos que eu adquiri sobre diversas teorias da conspiração, que hoje, repito, estamos diante de uma situação muito perigosa, numa situação muito semelhante ao que antecedeu ao nazismo. E essa ideologia nefasta, fascista, autoritária e negacionista, olha só a semelhança, chegaram ao poder com base em muitas teorias da conspiração, criando esse tipo de bolha, prendendo as pessoas em várias teorias da conspiração, conspirações, aonde ninguém provava nada, aonde não se prova nada, certo? No contexto atual, naquela ocasião as pessoas, milhões de pessoas que foram induzidas a acreditar em muitas teorias da conspiração, acreditavam em muitas mentiras que eram propagadas por esses políticos, por esses mentirosos, por assassinos de reputação, tal como fazem hoje. Hoje é comum ver, principalmente aqui na internet, na atividade virtual, uma grande parcela da população compra essas informações distorcidas, aonde não se comprova nada, em cima de fatos mentirosos. Por isso que a gente chama de teoria da conspiração. Porque o que é uma teoria da conspiração? São histórias, são mentiras inventadas aonde mexem com o imaginário das pessoas e elas acreditam, passam a acreditar em uma história, em uma farsa aonde não se comprova nada. Por exemplo, eu vou citar uma teoria da conspiração que foi muito falada no começo dos anos 2000, que foi sobre o atentado às Torres Gêmeas. Então, a partir deste atentado terrorista que foi praticado lá nos Estados Unidos, criou-se teorias da conspiração, ou seja, mentiras, fatos distorcidos que enganaram muitas pessoas. Inclusive eu cheguei a acreditar em algumas histórias distorcidas dessas e depois eu passei a questionar. Mas onde é que está a verdade dessas teorias? Aonde não se encontra os fatos? Nessas teorias da conspiração. Então eu acabei percebendo, acabei descobrindo que existe gente perigosa e com um intelectual bem persuasivo, justamente com a intenção de ganhar as pessoas para a sua bolha assassina. E a partir dessas teorias da conspiração, dessas conspirações, elas se fecham em um grupo e que no caso dos tempos atuais, hoje se torna muito fácil a disseminação dessas teorias da conspiração, dessas mentiras, através das redes sociais. Então a teoria mentirosa que foi propagada sobre esse atentado, para não fugir do assunto, foi a de que o próprio governo dos Estados Unidos conspirou contra o seu próprio país, contra o seu próprio povo, contra a sua própria nação. E esse fato distorcido ganhou o título de false flag, ou seja, de falsa bandeira, criada por esses teóricos da conspiração, claro, para minar o governo dos Estados Unidos, para minar a democracia dos Estados Unidos aos poucos
e fazer com que a população dos Estados Unidos e principalmente a mundial começasse a olhar o governo dos Estados Unidos como inimigo, não só do próprio povo americano, mas também como do mundo. Só que assim, gente, muitas pessoas, milhões de pessoas levavam esse tipo de teoria, né, de conspirações na brincadeira. Muita gente foi compartilhando essas histórias, essas teorias como brincadeira. Só que a gente sabe, né, uma brincadeira acaba se tornando verdade. É aquela velha tática que foi utilizada pelo nazismo. Uma das regras, né, da farsa literária dos protocolos dos sábios de Sião, criada lá na antiga União Soviética, nos czares do Império Russo, em cima dessa farsa literária, e que posteriormente foi utilizada na criação do nazismo. E uma dessas regras utilizadas por esses teóricos da conspiração, e que jogam também do lado, eles procuram jogar do outro lado como se o lado honesto, como se o lado intelectualmente honesto fosse o desonesto. Só que quando na verdade é o contrário. Os teóricos da conspiração, eles são os desonestos, né? Os desonestos intelectuais, os assassinos de reputação, os inventores de mentiras, de fake news, e infectam a mente das pessoas com essa técnica. Qual que é essa técnica? Mentir mais de 1000 vezes e tornar essas mentiras verdades. Veja, por exemplo, o Bolsonaro, né, na situação atual. O Bolsonaro, ele cria é uma espécie, é outra regra que existe também, que é a chamada regra de 3. O que é a regra de 3 utilizada por esses teóricos da conspiração? Junto com a outra, mentir 1000 vezes para que as mentiras se tornem verdades. A regra de 3 que o Bolsonaro está usando agora, Bolsonaro e os seus filhos são teóricos da conspiração, certo? E para você descobrir isso, eu peço para que você se inscreva e acompanhe os vídeos, compartilhe, porque eu futuramente vou provar que o filho, certo? E os Bolsonaros que estão aí na política são teóricos da conspiração. Promovem distorção da realidade, distorcem os fatos e propagam fake news, propagam mentiras. Como eu disse para vocês, esse canal aqui não é um canal de política. Eu estou aqui analisando fatos relacionados a teorias da conspiração. E infelizmente esses teóricos da conspiração estão ocupando muitas cadeiras no cenário político, e isso se reflete em uma situação extremamente perigosa para o Brasil, porque, como eu disse, as suas atitudes são bem semelhantes ao que antecedeu ao nazismo, certo? Então, quando você vê o presidente da República, o Jair Bolsonaro, fazendo acusações a respeito do voto eletrônico que foi fraudado em 2018 e que será fraudado em 2022, ele não apresenta provas nenhuma, né, do que aconteceu, dessa suposta fraude que ocorreu em 2018 e que, segundo ele, sem prova nenhuma, só se elegeu por conta da alta quantidade de pessoas que o elegeram. Isso não é possível, certo? Se existe fraude, a fraude ela tem que concluir uma fraude para beneficiar a tal pessoa. Isso é extremamente descartado, certo? Então o Bolsonaro ele não apresentou nenhuma prova em relação a essa suposta fraude de 2018. Agora ele está criando outra teoria da conspiração para 2022, né? E ainda dizendo barbaridades de que em 2022 não haverá eleições. E aí você tem que se perguntar, quem é o Bolsonaro para decidir se vai haver eleição ou não? Nós vivemos em um país democrático. A Constituição nos dá essa liberdade de escolher um outro presidente depois de 4 anos, quando termina esse mandato, o mandato de um presidente, que dura 4 anos. Então você vê o Bolsonaro criando uma teoria da conspiração e em cima da tal regra de 3. O que é a regra de 3? Criar um problema
certo? Ele está criando um problema. Quer dizer, ele já criou um problema desde 2018 com relação à suposta fraude da urna eletrônica, aonde até o presente momento ele não tem prova. E não tem, certo? Esses caras agem semelhantemente ao que aconteceu no nazismo. Esses caras mentem, como diz a regra, mentir mais de 1000 vezes e tornar essas mentiras verdadeiras. E aí vem as pessoas, na sua maior inocência, e acabam acreditando nesse tipo de gente. E ainda com um detalhe super perigoso, que são alinhados com a religião. Tudo em nome de Jesus, tudo em nome de Deus. Olha só que coincidência, o nazismo também chegou ao poder se utilizando dessa técnica, alinhado à religião, usando Deus, usando o nome de figuras religiosas, e aí as pessoas passam a pensar assim, olha, aquele fulano, aquele ciclano, ele acredita em Deus, ele acredita em Jesus Cristo, então que mal ele nos fará? Então assim, só a título de comparação, Adolf Hitler era vegano, beleza? Então isso é só para você refletir um pouco. Adolf Hitler, ele não comia carne, falava de Deus constantemente. E outra situação que ele falava constantemente, que é típico de nazista, é rotular tudo de esquerda, é rotular tudo de comunista. Todos os seus oponentes eram comunistas, o que não era verdade. E essa mesma situação se repete nesse governo do Jair Bolsonaro. Ou seja, qualquer pessoa que se levanta contra as barbaridades que esse presidente está fazendo, né, as mentiras que ele está falando, que ele já vem falando há muitos anos, os teóricos da conspiração se utilizam da técnica da rotulação e repetem essa técnica, rotulando de comunista, rotulando de esquerda, se utilizando dessa técnica de mentir 1000 vezes para tornar verdade, se utilizando da regra de 3, e que normalmente eles utilizam esse tipo de teoria para acusar os seus oponentes. O que é a regra de 3? Criar um problema, mostrar o problema e dar a solução para o problema. É isso que os teóricos da conspiração fazem, mas eles usam dessa técnica para acusar os seus oponentes e dizer que os seus oponentes estão criando um problema. E aí eles mostram o problema, e aí eles mostram depois a solução para o problema. Quem está criando, quem está usando na verdade essa regra de 3? Não é o governo atual, presidido pelo Jair Bolsonaro? Então pegamos esse exemplo da fraude nas eleições, aonde ele supostamente tem provas e já deveria ter apresentado, né? Ele não tem, gente. Bolsonaro é um mentiroso, certo? Eu não estou fazendo política, eu estou fazendo uma análise com base em teorias da conspiração. Sou um ex-bolsonarista, acompanhei muitos teóricos da conspiração e por isso estou aqui revelando muita coisa para vocês e vou revelar ainda muitas situações em que o nosso país se encontra perigosamente nas mãos desses teóricos da conspiração, certo? Então assim, ó, regra de 3, um suposto problema, vamos frisar aqui, um suposto problema. Bolsonaro e os teóricos da conspiração dizem que houve fraude nas eleições de 2018 e que vai haver fraude nas eleições de 2022. Teoria da conspiração, não existe nenhum fato que comprove isso, certo? Isso é mentira do Bolsonaro. Ele está criando uma regra de 3, mostrando o problema, um suposto problema. Olha só, ó, teve fraude nas eleições de 2018, só fui eleito porque houve muita gente que votou em mim, e é outra mentira. Então vamos lá, ele criou o problema. Agora ele tem que mostrar. Como que ele vai mostrar isso? É bem provável que ele faça esse tipo de cena muito próximo das eleições, muito próximo das pessoas votarem. Sabem por quê? Porque as pessoas não terão tempo de analisar esse falso documento que ele provavelmente vai alimentar, né, falsamente na cabeça das pessoas, de que ele está apresentando um documento que supostamente comprove
a fraude de 2018 e a fraude que supostamente vai acontecer em 2022, segundo ele, segundo o mentiroso Bolsonaro, certo? Então ele vai mostrar. Isso aconteceu no nazismo também. Falsos documentos, falsos dossiês, falsos arquivos, falsas provas eram inseridas no contexto político e no meio social para induzir as pessoas ao erro. Então vamos recapitular. Bolsonaro criou um problema em cima da suposta fraude nas urnas eletrônicas, nas eleições. Então, supostamente, seguindo a regra de 3, criada pelos teóricos da conspiração, ele vai ter que mostrar esse problema, certo? Ele vai ter que criar um falso documento para induzir as pessoas a acreditarem que houve na cabeça deles, nas mentiras deles, acreditar que houve fraude nas eleições. E qual que é a terceira regra? Bom, no caso aqui do Bolsonaro e dos teóricos da conspiração, é colocar o voto impresso. Por que que eles querem o voto impresso? Olhem só, com o voto impresso, semelhantemente ao que acontece na Venezuela, ele pode se antecipar aos fatos e dizer que houve fraude nas eleições. Entenderam a regrinha de 3 como funciona na cabeça desses teóricos da conspiração? Criar um problema, o Bolsonaro já criou, certo? Dos vários problemas que ele já criou. Agora, ele tem que mostrar, ou seja, ele tem que fabricar falsos documentos para induzir as pessoas ao erro, semelhantemente ao que aconteceu no nazismo, semelhantemente ao que aconteceu na Venezuela, porque é somente através do voto impresso que ele vai poder dar o golpe. E o golpe seria se utilizando da terceira regra, colocando o voto impresso, que é a solução do problema. Então, pessoal, isso só foi uma pequena demonstração do que eu vou mostrar daqui para frente, claro, sobre vários assuntos. É claro que eu não vou ficar focado somente nesse assunto, mas as eleições de 2022 está chegando e você precisa saber da situação atual que está ocorrendo e que, se você ficar fechado nessa bolha que existe, que você está incutido, né, que você está fixado no seu WhatsApp, no seu grupinho de WhatsApp, no seu grupinho de Telegram, no seu grupinho de Facebook, você não vai acordar para a realidade e você não vai poder estourar essa bolha que está assassinando a verdade. Beleza, galera do bem? Então, se inscreva no canal, ative o sino e principalmente compartilhe com seu amigo, com sua amiga, com seu parente e vamos acordar para a realidade. Nós não podemos transformar o Brasil numa Alemanha da Segunda Guerra Mundial e muito menos numa Coreia do Norte. Um forte abraço, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.